Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, todos bem? Só bênção, né? Aleluia. Geraldo, meu amigo, Geraldo Rosalindo, lá do Centro Espírita Amor ao Próximo, que está conosco, aceitou o convite para que pudesse estar conosco nas quintas-feiras. Um dia é o Geraldo, no outro dia é a Cristina, no outro dia a Maria, no outro dia sou eu. Estamos aí aguardando mais voluntários, né, Geraldo? Para estar aqui fazendo a reflexão conosco do Evangelho. Boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A reflexão do Evangelho é só um complemento, né? Porque as músicas, né, nos sucedem profundas reflexões, é isso? Então, meus irmãos e irmãs, nós trouxemos hoje para nós refletirmos juntos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título dele é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Kardec coloca no item 1, salvação dos ricos, desse título. E Jesus comentando disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então nós vamos ver aqui que Mamon representa nossos sentimentos ligados às coisas materiais, né? E Deus, é claro, os valores das coisas espirituais. Então Jesus estava passando esse ensinamento, porque é muito difícil realmente, quem tem negócios, por exemplo, sabe que às vezes consome muito tempo da nossa vida, né? Da administração dos bens, não é isso? Então, às vezes, falta tempo para as coisas espirituais. E, então, esse capítulo, Jesus nos convida a nós fazermos uma escolha, né? Porque nossas vidas é feita de escolha, né? Então, a vida nos coloca em posições diferentes, é claro. Temos que passar por todos, né, os campos de aprendizagem, né? E o aprendizado no sentido da riqueza é também uma prova importante, assim como a pobreza. São provas que o espírito tem que passar para alcançar a sua perfeição. E Jesus estava dando esse ensinamento. Aí, né, dando sequência, então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, por que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta, que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os ensinamentos, né, das leis divinas, né? E que o mancebo rico vai dizer. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses ensinamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro do céu. Depois, vem, segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Então, aqui, nessa passagem, nessa narrativa de Jesus, a gente observa a nossa dificuldade ainda, né, em desprender, né, dos bens terrestres, dos bens materiais. É claro que os
bens materiais são importantes, né? Faz parte aí da evolução, não é isso? Então, a matéria era importante para o progresso, né, da humanidade, não é? Em todos os sentidos. Agora, como que nós estamos administrando esses bens é que é a questão. Por quê? Os bens da terra, na verdade, não nos possuem, né? Os bens da terra pertencem a Deus. Ele nos empresta. Nós temos o direito de usufruir dos bens materiais. Ele não nos pertence. Por que ele não nos pertence? Porque eles podem nos ser tirados a qualquer momento. O que nós detemos, realmente, é o que nós temos. A verdadeira propriedade nossa, né? É nossas qualidades morais, né? É o nosso conhecimento, a nossa inteligência, né? São os valores do Espírito que nós trouxemos para aqui e levamos quando vamos. Os bens materiais são tidos como empréstimo para nós. Então, esse mancebo, por ele ter muitos haveres, embora ele já seguia os mandamentos, né, desde a mocidade, mas para seguir Jesus, né, se tivesse que ter o custo de dispor, né, dos seus bens, ele estava ainda ao nível, né, de deixar tudo e seguir Jesus. E é um desafio muito grande. Imagine hoje, nos dias de hoje, se Jesus fizesse, né, um convite para nós: larga tudo que você tem e me segue. Qual de nós aqui presentes estaríamos prontos para esse convite? A gente não queria nunca trocar os tesouros da terra pelos tesouros do céu. Por quê? Às vezes, em nossa consciência, nós não temos como valorizar, né, ou quantificar os tesouros do céu, né? As bem-aventuranças do céu, né? Que é muito mais importante que as da Terra. Sabemos que na Terra, principalmente no nosso planeta, um planeta de provas e expiações, né? As aflições são muito grandes. Quando nós detemos algum bem, qual que é a maior aflição que nós sentimos? É o medo de perder. Aí a gente faz seguros, né? Pega a segurança e paga um custo muito alto, né? Para que essa segurança possa proteger nossos bens, né? E às vezes esse dinheiro poderia ser empregado em outras questões, né? Então é só para a gente refletir, tá, meus irmãos? É importante. Mas a perfeição, né, no sentido que Jesus coloca, ela demanda tempo, né, para que o Espírito chegue a esse nível de ser perfeito. Então nós, aos pouquinhos, vamos desfazendo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Já começamos a doar um pouquinho que nós temos em favor daquele que tem menos. Mas à medida que nós vamos compreendendo as leis de Deus, nós vamos compartilhando esses bens. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos ensina e nos propõe que nós devemos espiritualizar a matéria. Não é mesmo? O que é isso, né? Espiritualizar a matéria. É utilizar a matéria para promover o bem, né? Não somente o meu bem, mas o bem da humanidade. Então, essa era a proposta que Jesus fez para a nossa vida. Então, ele preferiu, né, ficar com os bens em detrimento do tesouro dos céus, né, e não seguir Jesus. E Jesus faz um comentário muito naquela época, que depois ele seguiu, né? Naquela época, tá, gente? Então, Jesus fez um comentário com os seus discípulos. Jesus disse, então, aos seus discípulos: digo-vos, em verdade, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então aqui, desculpe. Então aqui, Jesus, né, ele estava querendo passar um ensinamento de que muitas vezes a riqueza, né, dependendo aí da condição evolutiva daquele que detém a riqueza, essa riqueza pode às vezes levar a pessoa para caminhos, né,
inferiores e paixões, né, muito inferiores, né? Pode exacerbar, por exemplo, os pecados capitais, a luxúria, não é isso, né? O acúmulo exagerado, né? Então, e promover o egoísmo, a pessoa que tem algo, né? Sempre quer ter mais, né? Mais e mais e mais. E a gente, se a gente fizer uma leitura rápida, aí nós estamos vendo, né? A detenção dos bens materiais em mão de poucas pessoas. Às vezes, nos dias de hoje, pessoas têm uma fortuna particular, muitas vezes maior do que o dinheiro do país, por exemplo, que tem que aplicar a milhões aí de habitantes, né? Então, o quê? É um acúmulo. Está certo? Está errado? Não sei. Mas é desproporcional, no mínimo é desproporcional. Se esse capital fosse melhor distribuído, promoveria aí, né, um bem social muito maior do que nós temos hoje. Talvez nós já tínhamos resolvido o problema da fome, né, as mazelas sociais que tem no mundo inteiro, né, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, como administrar esses bens, que é a questão que Jesus coloca aqui, né? Então, por isso que é difícil o rico entrar dentro dos céus, por causa desse arrastamento, às vezes, para essas paixões inferiores. É isso que Jesus quis passar o ensinamento para nós. É interessante quando ele fala do cabo e do camelo, né? Algumas traduções colocam essa passagem como Jesus queria falar que é o camelo, o animal, né? Mas, na verdade, aqui Kardec até faz uma nota aqui, Kardec coloca que essa palavra em hebraico tem os dois significados, tanto de camelo como de cabo, de linha, né? Então, Kardec acha, né, eu também penso assim, que Jesus estava dizendo no sentido do cabo, então, do fio, né? É mais difícil o fio passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no meio dos céus. Então, todo mundo que coloca uma linha na agulha sabe a dificuldade que é, né? Para acertar aquele buraquinho ali, não é fácil não, né? Muito difícil. Essas vistas cansadas, né? Então, é isso que Jesus estava, né, dizendo. Então, a tristeza, né, que o jovem saiu, né, saiu triste, porque ele ainda tinha essas paixões inferiores, né, na sua intimidade, né? Ele não estava no ponto evolutivo ainda de largar tudo, né, para seguir Jesus. Então, nós vamos agora, nós vemos essa questão, que o mancebo rico, ele deixou de seguir Jesus por causa dos seus haveres. Agora, tem um outro item aqui, no item 4, Kardec traz para nós. Jesus em casa de Zaqueu, também importante, esse personagem chamado Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passou pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa e descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja do que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então, essa passagem aqui é outro personagem importante a gente refletir sobre ele, né? Zaqueu. Era um publicano, né?
O publicano era aquela pessoa, né, que era encarregada de pagar os impostos, né? E é claro que os judeus não gostavam de pagar imposto, né? Até hoje nós também não gostamos. A gente pode até paga, mas ele não paga muito satisfeito, não é mesmo? Porque se fosse bom, não era imposto. Não era imposto. Era doação, Não né? Não era se fosse voluntário, né? já tem o nome, né? Ó, você deu muito dinheiro, voluntariamente aqui você doou o povo, é isso, né? Mas não é assim, né? Então o povo judeu também não gostava de pagar imposto. Por isso que os publicanos, né, eram tidos como pessoas de má vida, né? E Zaqueu era o chefe ainda dos publicanos, né? E é claro que quando ele cobrava imposto, né, uma parte ia para ele, né, outra parte para o governo, né? Então, assim, aí com isso ele formava aí, né, a sua fortuna. Então, esse Zaqueu, é importante a gente analisar aqui. Primeiro, ele era uma pessoa humilde, porque ele reconheceu a sua estatura física, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Por isso que ele tinha desejo de ver e conhecer Jesus. Ele já estava pronto, né, para conhecer Jesus. E aí, no meio da multidão, ele teria dificuldade, porque eles tinham os mais altos que ele, né? Então ele teve essa humildade e logo pensou, eu vou subir naquele sicômoro. O que significa o sicômoro, né? São as nossas dificuldades, né? As vicissitudes da vida que a gente tem que passar por elas, né? E chegar a um ponto de plenitude, né? Um ponto, vamos dizer assim, de harmonia para a gente ver Jesus, para a gente conhecer Jesus. Se nós estivermos na perturbação, né? No meio da multidão, da bagunçada, será que a gente consegue encontrar com Jesus? Eu acredito que é um pouco difícil. Então nós precisamos de um ambiente interno apropriado para esse encontro com Jesus. E Zaqueu assim o fez, né? Devido a ser humilde. E vamos observar também que Zaqueu era justo. Porque a lei cobrava 10%, não é isso? O dízimo, não é isso? 10%. E ele já estava disposto a doar metade dos bens dele aos pobres. Então ele estava muito acima, né, do que era exigido. E se ele tivesse, né, porventura, né, depois ele falou aqui muito bem, né, se ele tivesse causado algum dano a alguém, ele restituía 4 vezes aquele dano. Então a gente vê a justeza desse homem, né? Então, para encontrar com Jesus, é importante também a gente ser justo, né? E Zaqueu estava nessa condição. E essa questão da indenização 4 vezes, olha que importante, né? A gente refletir sobre essa compensação de 4 vezes. 4 vezes é um valor bem alto, né? Então, nos coloca numa posição, dentro dos valores espirituais, muito boa. Quem tem essa condição de fazer isso já, né? Mas é claro que isso demanda tempo, né? Com muitas encarnações para a gente ir adquirindo esses valores, chegar a essas concepções, né? E para nós chegarmos nessa posição, é necessário, né? A gente, é indispensável, vamos assim dizer, primeira coisa, né? A gente precisa ser justo, conforme dissemos. Segundo, a gente precisa o quê? Desapegar das coisas materiais. Desapegar no sentido, não de colocar tudo fora, né? Mas usar, não ter muito apego, porque as coisas materiais não podem ocupar todo o tempo da nossa vida, né? Nós temos que administrar os bens, sim, mas sempre guardar um pouquinho do nosso tempo para os valores espirituais. Fazer uma boa leitura, né? Assistir uma palestra pública, no caso espírita, ou ir à igreja, né? De acordo com a sua religião, ou culto da sua religião, praticar a caridade, ter um ambiente bom dentro da família, né? Então, o descer da árvore, a gente precisa refletir sobre esse descer da árvore. Ele chegou no ponto da harmonia,
Mas não podemos ficar na contemplação. Por isso que Jesus disse, desça depressa, né? Então ele foi para casa porque receber Jesus, né? E Jesus ia hospedar na casa dele. O que é hospedarmos Jesus? É nós estarmos perfeitamente, né, ligados ou conscientes do nosso dever cristão de promover o bem dentro da família, de promover um ambiente de paz e de harmonia, e também promover o bem para todas as pessoas que estão à sua volta, os vizinhos da comunidade, né? Ok, colocar todas as nossas disposições a favor do bem. Não só o bem nosso, mas também o bem, né, da humanidade inteira. Por isso que nós somos chamados à encarnação, né? Aqui é o objetivo da encarnação na questão 132, né? Deus impõe a encarnação para que o homem possa chegar à perfeição. Mas é necessário que passe, né, por todas as provas, por todas as vicissitudes. Para uns é missão e para outros expiação, mas todos têm que passar pelas provações, né? Então, é importante essa questão aí do desapego das coisas materiais. É importante também a gente buscar o quê? O autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. Como é que estão os nossos sentimentos? Né? Como é que nós estamos reagindo diante, né, das questões colocadas para nós? Nós estamos agindo com assertividade ou estamos vibrando, né, no campo da violência, né, do desrespeito, como a gente está vendo por aí? Né? Então, esse autoconhecimento é importante. Saber quem que nós somos, como que nós reagimos, né? É importante a gente levar em consideração isso. Outra questão importante também, para nós conquistarmos essa perfeição, é a autoanálise, né? É conhecer as nossas imperfeições. O que dentro de nós precisamos melhorar um pouco? Se eu sou um pouquinho egoísta, né, eu devo o quê? Buscar praticar a caridade, né? Doar não só os bens materiais, mas doar de mim. Doar um pouco do meu tempo, da minha inteligência, às vezes do conhecimento adquirido, né, para aquilo que ainda não tem. Então é importante a gente fazer essa observação. Depois é importante o quê? A autocrítica. Reconhecer os nossos erros. Em que eu estou errando, né? Estou errando nisso. Então a autocrítica vai nos colocar, né, diante daquele momento que eu tive nas nossas relações principalmente, né? Diante de um amigo ali, ele falou uma coisinha, eu reagi de forma áspera com ele, por exemplo, né? Então eu tenho que fazer essa autocrítica, né? E tentar mudar. E o que vai mudar em nós, né? E nós precisamos buscar o quê? A autoeducação, não é? Que é corrigir os defeitos. Não é? A gente identificou, não é isso? Agora temos que corrigir. Como vamos corrigir? Né? Buscando ser melhores. Aí a gente pode buscar os livros, não é isso? O Evangelho, os livros, né? Os compêndios aí que vai nos ajudar aí, né? Nessa transformação. E às vezes, dependendo, né, dos nossos vícios, às vezes um vício que a gente tem, podemos recorrer aí na psicologia, né? Que vai nos ajudar aí na questão do nosso comportamento, né? Então, isso é importante para nós chegarmos à perfeição. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Ficou alguma coisa não muito clara? Pode falar. Não concorda com o que eu falei? Não concorda com o que eu falei? Que está aqui no livro, no Evangelho. Pode discordar também, né? Nós estamos na democracia, por enquanto. É brincadeira mesmo. Mas ficou entendido, tá? Tá tudo bem? Então, Emmanuel, ele faz uma observação muito interessante, a questão dos bens da terra. A gente gostaria de compartilhar com vocês. É a lição número 120 do livro Fonte Viva. Depois vocês podem ver lá. Né? Ele diz assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 12, versículo 21. E Emmanuel, analisando esse versículo, ele diz: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres,
Mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior, o roteiro de manhã, a tua mocidade será a véspera rudosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuires na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de vaporosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas se não trouxeres contigo os valores do bem, obrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Então, que nós possamos buscar essa riqueza para com Deus, né? É claro que os títulos da terra são importantes, mas eles ficam aqui, né? Nós não levamos esses títulos conosco. O que nós levamos para a pátria espiritual? Às vezes nós somos cheios de títulos aqui na terra, mas às vezes chegamos mendigando no plano espiritual, né? E lá que é a verdadeira vida, né? Onde nós vamos encontrar com a nossa consciência. Se nós não tivermos bens materiais ou bens intelectuais, né? Formamos as melhores universidades, o que nos será perguntado? Qual o bem que fizestes com todos os recursos, né, que foram colocados em suas mãos? Essa será a pergunta, né, que será feita para cada um de nós. Que nós possamos, né, amar mais a Deus que a Mamon. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Que possamos só refletir, tá, gente, sobre a vida, né, sobre essa questão, né? Que nós possamos usar os valores materiais, mas também que possamos ter um pedacinho na nossa pauta dos valores espirituais, para nós um dia conquistarmos a perfeição. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigada, meu amigo. E consta na literatura espírita que Zaqueu reencarnou como Bezerra de Menezes, né? Então, quando Jesus disse, desce daí, ele envia no Zaqueu o Bezerra de Menezes, que ele seria um dia, né? E o Mancebo Rico, né? Foi milagroso depois, né? É, isso aí. Do Brasil, né? Muito bom, graças a Deus, né, gente? Então é isso, meus irmãos. Nós vamos, então, refletir, né? Acho que Jesus já deu muitos chamados para nós, né? Desce daí. Tem aquela passagem do filho pródigo, quando ele caiu em si. Quando é que nós vamos cair em nós e descer, né? Descer do nosso orgulho, da nossa inconsciência sobre a realidade, né? Sim. Quando é que nós vamos começar verdadeiramente a buscar esse despertar tão importante, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui numa quinta-feira, né, depois de um dia cansativo e desafiador, mas decidimos estar aqui numa casa de oração para buscar o Evangelho de Jesus. Nós já estamos fazendo um movimento de descer daí, né? Desce desse encontro, para podermos compreender um pouquinho mais
a orientação que o nosso mestre nos trouxe. Então, que nós possamos sempre com muita fé, com muita perseverança, né? Estarmos neste caminho. O caminho que nos conduz ao Pai é aquele caminho que Jesus veio nos ensinar. Porque Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos sempre buscar dele o exemplo, o incentivo, para que nós sigamos os passos do nosso Mestre Jesus. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, pergunta, né? Qual o espírito mais puro, qual o ser mais elevado que já esteve no planeta Terra que pudesse servir de modelo e guia para a humanidade? E eles respondem, Jesus. Então, vendo a vida do Cristo e tudo que Ele nos deixou, narrado depois, né, no seu Evangelho, que Ele mesmo não escreveu nada, mas que nos foi trazido pelos apóstolos, nós vemos que Ele mostrou, não com as palavras, mas com o exemplo. Então, que nós saibamos também, diante de tantas bênçãos que nós recebemos no ponto de luz, nas casas de oração, nas palestras que a gente ouve, nos estudos que a gente faz, são tantas orientações, mas que nós nos esforcemos para colocar em prática. Senão nós ficaremos sempre intelectualizados, muito inteligentes, conhecedores da palavra, mas sem colocar em prática. São só palavras. Que saibamos, meus irmãos, perseverar neste caminho. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, despartida em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, e em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. E é assim, meus irmãos, com esta certeza que Bezerra de Menezes e toda esta falange de luz que se encontra neste ambiente está intercedendo por nós junto a Jesus.